Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje eu gostaria de começar agradecendo ao Matheus que tirou o seu tempo para me mandar um feedback lá no LinkedIn. Isso é muito gratificante para a gente que gera conteúdo aqui. Eu não sou gerador de conteúdo, eu sou um programador, mas eu quero vir aqui compartilhar com vocês as experiências que eu fiz que deram certo, tá? E eu não quero vir aqui ser o guru de vocês, muito pelo contrário. Na verdade, eu quero vir aqui compartilhar as experiências que eu tive, as que deram certo, as que deram errado, para que vocês saibam as que deram certo, não cometam os mesmos erros e que vocês consigam aí alcançar patamares legais aí na programação rapidamente, como eu consegui, e eu creio que você também vai conseguir. Então, na conversa que eu tive com o Matheus lá, que a gente acabou conversando, trocando alguma ideia, ele me perguntou algo que eu acredito que seja pertinente aí para outras pessoas também, que é como que eu estudava ali no começo, quando eu estava começando na programação. Eu vou detalhar para vocês desde o começo mesmo. Eu comecei com um curso da Udemy, que era na época PHP. Era um curso que era completo, tá? Front-end e back-end, só que era um PHP meio misturado, tá? Então o código era meio que junto, se eu não me engano. Não tinha API REST, por exemplo, que os códigos eram separados, repositórios separados, eram meio que juntos. Então não era o mais ideal, mas para aquele momento serviu. Então eu aprendi naquela época HTML, CSS, JavaScript. Não aprendi TypeScript, PHP também não aprendi muito bem, tá? O foco do curso aparentemente era mais em front-end. Hoje eu consigo olhar para lá e ver isso. Depois disso, eu passei num bootcamp que eu fiz totalmente gratuito. Foram 7 semanas, onde eu estudava 8 horas por dia, tá? Lá, e depois ia para a faculdade. Então era quase que um ambiente imersivo de programação. Só que, como você deve imaginar, na faculdade não era só programação, porque na faculdade você tem matérias de outras coisas também. Então, depois disso, depois desse bootcamp, eu consegui ser contratado. E quando eu fui contratado, pouco tempo depois, assim, eu fiz meu PDI. No meu PDI, tinha lá os cursos que eu deveria fazer, e eram aqueles cursos que eu fazia, baseado no que o meu mentor achava na época, que eu deveria fazer. Então, o que me ajudou muito foi, na época eu tinha a Lura, na Lura tinha jornadas, tá? E fora ter as jornadas, eu tinha o meu mentor que falava, cara, faz esse curso aqui não faz sentido agora, você vai fazer depois, você não vai entender. E é muito importante que vocês tenham um mentor e que vocês confiem nele, tá? Porque realmente eles vão conseguir encurtar o seu caminho. Se você não tem um mentor, eu aconselho que você pegue uma jornada, igual tinha lá na Lura, e faça. Tem coisas que, na minha opinião, você não precisaria fazer. Por exemplo, vamos dizer que você é um front-end. Tem lá um curso sobre acessibilidade. Cara, convenhamos, tem inúmeros sites que rodam hoje que não tem acessibilidade, tá? Então, por mais que tenha todo o papo, mas você tem que pensar em todo mundo, mas não sei o quê. Cara, vamos ser sinceros, no teste de front-end, você realmente acha que os caras vão te pedir acessibilidade? Pode ser que sim, tá? Eu nunca passei por um teste que me pediram isso. E, cara, eu não consigo lembrar de nenhum projeto. Acho que o último que eu trabalhei, a gente estava começando a se preocupar mais com isso. E, claro, acessibilidade foi um exemplo, tá? Mas pense em acessibilidade como se fosse algo muito específico que resolve um problema muito específico. Eu sempre que penso em encurtar processo na programação, eu sempre vou pensar no 80-20. O que é 80-20? O que todas as empresas usam, tá? Então, no meu caso, Java, Spring Boot, Hibernate, JPA, Angular também, tem um stack bem que o pessoal usa bastante. Então, eu sempre vou pensar nisso. Aí, se você pegar Angular, você vai ter que fazer uma desconstrução, porque Angular é um framework. Daí você tem que pensar o seguinte: tá, com esse framework, o que eu preciso para dominar o framework? Então, aí sim vai ser o front-end, HTML, CSS, JavaScript. Depois, TypeScript, porque TypeScript é o default do Angular. Então, essa é a forma que eu gosto de pensar. Conteúdos como acessibilidade, animações com CSS, coisas desse sentido, eu colocaria para depois, eu nem estudaria. Por exemplo, animações com CSS. Eu não sei fazer, porque os sistemas que eu trabalho nunca precisaram disso. E se precisassem, eu acredito que a gente pegaria uma lib pronta para fazer coisas relativamente simples, tá? Que você lendo a documentação ali você entende. Agora que a gente entrou no papo de documentação, o Matheus me perguntou também, tá, e você lia a documentação? E a resposta é sim, porém não todas, tá? Eu lembro na época que o meu mentor, o Gaspar Barancelli, que é um cara que eu admiro muito, muito foda na área, é um spec do. Hoje ele tá num banco também igual a mim.
A maioria dos meus amigos foram para bancos também, para ser sincero. Ele me fez ler a documentação inteira do Angular. E o ponto que eu quero falar sobre documentação é o seguinte: muitas vezes vocês não leem a documentação porque vocês pensam igual eu pensava lá atrás. Nossa, mas eu vou ler a documentação, mas eu nunca vou decorar tudo isso. E é exatamente aí que está errado. Por quê? É igual eu falei para o Matheus. Igual o Gaspar me falou lá na época, eu só repassei a mensagem. O que acontece? A ideia de você ler a documentação, na maioria das vezes, sim, você vai decorar uma parte, você vai lembrar de boa parte, só que o truque está aqui, ó. Às vezes vai ter muitos cursos na carreira de vocês, curso, documentação, um artigo no Medium, diversas coisas que vocês vão ler e vocês não vão decorar. Só que tem um ponto aí que vocês não perceberam. Vai ter um dia que vocês vão estar trabalhando, vocês vão se deparar com um problema e adivinha só? Você vai lembrar que lá na documentação do Angular tem a solução. E o que você vai fazer? Vai ir na documentação, que você já sabe que está lá, vai procurar de novo e falar, tá aqui, ó, achei. Porque muitas vezes a gente como desenvolvedor é pago pelas soluções que a gente conhece. Por exemplo, eu sei que o banco de dados pode ser otimizado utilizando o index. Opa, beleza, às vezes você nem utilizou o index, mas, cara, index é muito fácil e você colocou ali no Google, você aprende, é rápido, fácil. Então, muitas vezes você é pago por isso, pelas soluções que você conhece que podem ser implementadas, mesmo aquelas que você nem implementou ainda, tá? É igual, por exemplo, você pode ser um desenvolvedor back-end e você conhece CQRS. Você sabe para que serve? Você já usou? Ainda não, mas se precisar, você já sabe que existe. E por saber que existe, você sabe onde procurar. Muitas vezes a gente, como desenvolvedor, a gente tem livros que servem justamente como uma consulta. Então, opa, vou relembrar lá, vou ler de novo, falar, opa, beleza, agora já sei. Você vai lá e implementa. E é literalmente isso, porque muitas vezes a gente, como desenvolvedor, a gente faz POCs, que são provas de conceito. Nessas provas de conceito, a gente está literalmente vendo algo e testando para ver se dá certo no mundo real. Porque uma coisa é a literatura e outra coisa é o mundo prático, o que a gente chama a literatura ou by the book. Eu estou aqui para te falar, na maioria das vezes a gente nunca implementa algo by the book. Quando a gente fala, como assim não implementa by the book? Por exemplo, vamos pegar a arquitetura hexagonal. Por exemplo, é uma delas, assim, foi a que eu lembrei agora de cabeça. Eu já trabalhei em vários lugares que falavam, aqui a gente usa hexagonal. Cara, nunca é. Normalmente, na maioria dos lugares que eu trabalhei é um modelo híbrido. E cara, sinceramente, você quer saber a verdade? Não importa. Sinceramente, não importa. Tudo o que a gente busca na arquitetura é que ela seja simples, desacoplada e que a gente consiga evoluir o software e que não fique super complexo fazer uma mudança. Você atendeu esses requisitos? Cara, se sua arquitetura vai se chamar ABC, DE, FG, cara, sinceramente isso não importa. Não existe isso de... É muito filosófico essa discussão de tal arquitetura é melhor, tal arquitetura resolve tal problema. Cara, na maioria das vezes você tem que tomar muito cuidado, porque quando você quer implementar coisas literalmente by the book, na grande maioria das vezes isso vira um gargalo. Você acaba que você gasta muito mais tempo para implementar coisas simples, tá? E uma coisa voltada à arquitetura, no começo, quando eu era júnior, não era tão simples para mim. Só que se você fica inseguro por não ser tão simples a arquitetura, cara, confia em mim, continua lá programando, continua lá 1 mês, 2, 3, cara, quando você vê, tipo, você nem se preocupa mais com a arquitetura, aquilo se tornou natural para vocês, tá? Então, no vídeo de hoje era só isso que eu queria pincelar. E mais uma coisa, eu lembro que eu falei nessa conversa também, quando eu era júnior, eu não pensava em me aprofundar. Muita gente fala sobre carreira em T, né? Que é o T? É você conhecer várias coisas e você ser especialista em uma, só que isso não se aplica para quem está começando. Se você está começando hoje, o que você precisa conhecer é literalmente, na minha humilde opinião, de alguém que fez assim, e de conhecendo outras pessoas que são spec, né, expert, que eu falo muito da expert porque é o maior cargo que eu conheço na questão técnica, tá? Se vocês conhecem outro, eu não sei. O expert é como se fosse um principal engineer, que os caras chamam também. Depende do lugar que você trabalha. Todos que eu conheço falam para você conhecer muito de tudo e depois de um tempo, sim, você vira expert em alguma coisa, seja cloud, seja Java back-end, alguma coisa nesse sentido. Mas o que eu percebo é que todo cara que é muito bom, ele conhece, por exemplo, front, back, manja de pipeline, manja de cloud. Eu, no meu caso, manjo de front, back, um pouco de cloud.
quero aprender mais sobre Kubernetes, Istio, entendeu? Então, mesmo eu não penso em me tornar expert em nada ainda. Então, eu ainda estou nessa de, tipo assim, cara, vamos tirar a certificação cloud aqui, de arquiteto ou de dev, depois eu quero aprender uma certificação de Kubernetes, de Istio. Talvez eu nem tire a certificação, mas o que eu estou querendo falar é, eu preciso dominar isso, porque eu realmente acredito naquela filosofia do full cycle, que é, cara, você dominar o fluxo inteiro. E na grande maioria das vezes, no dia a dia, você não precisa ser super, hiper, mega, ultra expert. Eu realmente acredito que, por exemplo, sou um DBA, sou ultra, o cara mais foda do mundo em Postgres. Por exemplo, cara, no dia a dia, você acha que você realmente vai utilizar essa expertise? Qual que vai ser o problema super, hiper, mega complexo que você vai utilizar os seus inúmeros anos de experiências? Sabe? Eu percebo que para a grande maioria das experiências que você tem no mercado, você não precisa de um grande expert. Normalmente você precisa de um cara que conhece muito de várias coisas, que consegue atuar no front. Agora a empresa precisa de um back-end, o cara vai lá e atua também. A gente precisa otimizar o banco, o cara também conhece, tem ideias, ele sabe sobre partitioning, sabe sobre index, sabe sobre CQRS, sabe em qual momento. Talvez ele pense, não, cara, aqui a gente vai usar um cache, nem precisa mexer no banco, entendeu? Eu acredito sinceramente que é muito importante que você tenha uma caixa de ferramentas bem vasta para você resolver os problemas, tá? Então, no vídeo de hoje é isso que eu queria compartilhar com vocês. Se você é um dev, algumas coisas que eu realmente gostaria que você estudasse. Algoritmos, cara, mas algoritmos, alguns algoritmos que é legal que você saiba, tá? Por exemplo, o que é um merge sort, quick sort, que são algoritmos de ordenação, o que é a complexidade de um algoritmo, o que é a estrutura de dados. Eu pretendo fazer um vídeo futuramente sobre isso, explicando de maneira super, hiper, mega básica, só para vocês terem uma ideia e entender o porquê que isso é importante, tá? Bom, no vídeo de hoje é só isso mesmo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aí, deixa um comentário, manda para o seu amigo aí que quer saber como que se estuda no começo, na opinião de alguém que hoje é tech lead em menos de 5 anos de experiência, de uma das maiores empresas do Brasil, que é o Banco Santander, de um dos projetos, porque tem inúmeros tech lead, obviamente. Mas é isso, tamo junto e é nóis. Até o próximo.